E bora lá, né? Começar nossa terça-feira aqui com um momento tecnológico, né, Nelson? Maravilhoso. Nosso secretário, para quem não conhece, né? O Nelson é nosso secretário maravilhoso, abençoado aqui da Cave. E ele tem um momento assim lindo, que é esse momento tecnológico. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vou fazer igual o Jonas agora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É assim, hoje eu fiquei pensando ontem, o que que eu vou apresentar de tecnologia para o pessoal? O que que eu posso mostrar de tecnologia? E eu fiquei em dúvida de qual que seria que eu ia apresentar, então eu vou deixar para vocês escolherem. Eu posso falar sobre internet coletiva, que seria como se fosse. Antigamente a gente tinha como chama, a TV coletiva nos prédios, e agora a internet coletiva. Ou eu posso falar de slides no notebook LM. Qual dos dois que vocês gostariam de saber? Número um, número dois. Eu voto no notebook, eu gosto de usar ele. Então tá bom, tá Eu manifestado. eu acho que os Ah, slides vai bem também, viu? Os dois são ótimos, ótimos, mas hoje seriam os slides. então tá bom, então tá escolhido, nós vamos para os slides. Eu fiz uma apresentação para a Kátia esses dias atrás, e aí depois eu acabei descobrindo algumas coisas novas, além daquilo que eu já tinha feito. Então eu vou mostrar para vocês uns macetinhos em slides no Notebook LM. Eu não sei se vocês já fizeram alguma coisa no Notebook LM, se já foi feita alguma coisa no passado, por vocês, mas eu vou pegar e vou mostrar para vocês aqui a minha, o que eu tenho disponível, o que dá para fazer. E vou mostrando em cima as construções que é possível, tá? Aqui eu vou usar exatamente a questão do condomínio para mostrar essa questão dos slides. Para quem nunca usou o Notebook LM, a gente tem aqui do lado esquerdo as fontes que eu quero utilizar, aquilo que eu vou utilizar para montar o meu trabalho. No meio eu tenho aqui o que o Notebook LM leu e do lado direito eu posso escolher o que eu vou fazer. Nós vamos trabalhar hoje com slide, então tá aqui, ó, o slide da beta, tá? E nós vamos trabalhar com o slide. Eu já tenho algumas coisas que eu fiz para questão de ser rápido, e vou mostrar em cima de alguma coisa já feita para poder facilitar e para Então, o que fazer você dentro dos quer 10 dizer com minutos. notebook LM? O que quer dizer LM? Eu vou tentar falar em inglês, tá bom? Learn me. Tá? É uma ferramenta do Google que ela faz leitura de contextos. Ontem o Jonas ontem falou do Manus, né, na apresentação dele, e o notebook LM, ele faz alguma, ele não chega perto daquilo que o Manus faz, mas faz alguma coisinha naquela linha, e é bem simples de utilizar. Então é uma ferramenta de inteligência artificial que a gente pode fazer tanto leitura de contexto como gerar apresentação a partir da leitura de contexto. Então eu tenho alguma coisa que eu vi na internet que eu achei legal, tem algum trabalho que eu vou fazer, que eu fiz e que eu quero observar como é que ele se comporta. Então eu coloco nessa ferramenta Notebook LM, eu tenho uma apresentação disso aqui lá no YouTube, tá? E eu já falei para algumas vezes aqui, mas eu vou dar uma reforçadinha. Aqui em cima é notebooklm.google.com. Dá para ver aqui em cima? Tá? notebooklm.google.com. Tem gente que fala KLM no final, né? Mas é Notebook LM. Nessa ferramenta, então, ela pode ler contexto, ela pode fazer crítica, pode fazer resumo, pode fazer essas críticas, resumos falados. Às vezes uma apresentação de 1 hora, ele transforma em 10 minutos para você ouvir. Então é uma ferramenta para resumo também maravilhosa. Bom, aí a gente vê agora para o slide, deu para entender o que é o Notebook LM? Acho que foi a Eliane que perguntou, né? Deu para entender, né, Denise?
tá? Eu. Então, eu vou mostrar aqui o que ele faz. Ele leu esse trabalho que eu fiz, eu vim aqui nos slides, aqui do lado direito, e escolhi. Eu posso escolher alguma coisa definida, posso escrever aqui galinha morta, elefante branco, avião, o que eu quero. Eu posso definir alguma coisa, que eu vou entrar em mais detalhes sobre isso já já. Tá? Mas eu posso usar o padrão dele aqui, ó. Apresentação detalhada. Ele vai fazer a apresentação para mim com base nisto que ele leu aqui dessa fonte, que ele reduziu. E aí ele me traz uma apresentação já. Eu vou ampliar ela para poder ver ela bem. Então, olha que bacana. Ele montou a partir dessa apresentação todos esses slides que eu estou mostrando para vocês. Tá? O próprio notebook montou. Com base no que ele leu, ele foi fazendo esses slides. Olha que bacana que ele faz o slide. Não é pouca coisa, tá? Com base naquele texto que eu apresentei para ele. No caso, que é sobre internet em condomínio. Então, é só clicar aqui. Eu vou fechar de novo para a gente poder ver. É só clicar aqui, apresentação em slides, e escolher o padrão. Ele já vai fazer aquilo ali. Aquilo que ele fez ali é padrão. Ótimo. Isso aqui, para esse formato, para apresentação como é que se diz? Para apresentação no YouTube, uma apresentação que nós estamos fazendo aqui, esse formato funciona muito bem. Porque ele já traz um formato 16 por 9, 16 por 9, 16 no horizontal, 9 no vertical. Ele traz isso por default. Ótimo. Mas eu quero em um outro formato, eu não quero nesse. Eu vou pegar um outro notebook que eu tenho aqui, que já está prontinho, que é a história de vida do Nelson. Então tem vários slides que eu já fiz aqui, no caso, ele leu a minha história de vida, que eu estou preparando para colocar no Instagram. Ele leu a minha história de vida, fez o resumo da minha história de vida, e eu pedi para gerar alguns slides aqui, apresentação em slides. Então ele gerou alguns. E aí ele me trouxe, eu pedi para fazer no formato 9 por 16. Aqui no caso eu botei 4 por 5, tá? E ele já fez, com base na minha história de vida, ele gerou a apresentação já no formato de figurinhas para eu colocar. Vou fazer ficar grande aqui, vai ficar legal. Ó, ele já fez num formato para eu colocar no Instagram. Olha que maravilha. Olha só. Ele pegou a minha história de vida, leu a minha história de vida e já montou os slides para eu colocar lá no Instagram o Quem Sou Eu. Tá prontinho. Sem muito detalhe. Como é que eu fiz isso aqui? Que aí é importante. O padrão dele faz, que nem eu falei para vocês, 16 por 9. Mas eu quero agora um 9 por 16. Para fazer neste formato que está aqui, naquela linha de comando que vocês viram, eu preenchi ali embaixo aquela hora, eu escrevi isso aqui. Faça 10 slides, formato 4 por 5, as imagens devem ser sóbrias, em tom azul escuro, todas as imagens devem ter uma pequena ilustração ao lado direito dos slides. E ele fez, com base nesse prompt que eu escrevi, ele fez neste formato aqui. Que é o formato para eu colocar no meu Instagram. E colocou as figurinhas ao lado, como eu disse. Ó. Tá vendo? Deixou uma figurinha representativa. Pode ser uma fotografia? Pode. Eu posso pedir para incluir uma fotografia. Aqui eu coloquei isso. Muito bem. Aí vem o que quando eu fiz a aula para a Kátia, eu descobri, depois que eu apresentei para a Kátia, eu descobri esse pequeno macete aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Como diz o Jonas, essa informação vale 1 milhão. Olha aqui, ó. Ele fez para mim os slides em 4 por 5. E eu vim olhando os slides, bonitinhos, arrumadinhos, conforme eu tinha escrito e tal. Quando foi, de repente, eu dei por conta, vamos fazer grande aqui, é melhor, bem bonitinho, arrumadinho, né? F11 fica melhor, pronto.
veio arrumadinho, bonitinho. Aí, de repente, eu deparo com um slide 16:9. Ele fez errado para mim. E agora, como é que eu saio disso? Mando fazer tudo de novo? Tem solução. Que foi um dia que eu apresentei para a Cláudia, eu nem sabia, fui perceber isso depois. Eu fui perceber isso posteriormente. Então eu tenho aqui a minha apresentação. Veja aqui em cima, tem um lápis aqui no lado direito em cima. Estão vendo um lápis aqui? Está vendo um lápis aqui? Estamos. Esse lápis ele me permite fazer a correção de slides. Então eu venho aqui no slide que deu problema, ó. Esse aqui deu problema. E eu escrevo aqui fazer. Só que aqui para você está certinho, para mim eu não estou vendo o que eu estou escrevendo. Fazer formato 4:5. E deixa eu ver se tem mais um outro errado aqui. Não, todos estão certos. Só tem um errado no meio. E peço para ele gerar uma revisada. E aí ele vai rodar aqui, corrigindo, e ele vai me dar esse resultado aqui, que eu já tenho pronto ele, sem o erro. Ele estava aqui, este. Ele já trouxe arrumadinho, em 4:5. Então é só ir no lápis, pedir para ele fazer a correção do formato e está pronto. Então esse hoje é o nosso tecnológico para dicas do Notebook LM a respeito de slides e correção de slide. Alguma coisa que vocês gostariam de saber? Oi, Nelson, tudo bem? Tudo bem. Meu amigo, sabe que eu tenho dificuldade de inserir imagens. Eu queria fazer uma apresentação que tenha as minhas imagens na apresentação. Tá. Então é o seguinte, tu viste ali que eu escrevi para deixar um espaço para a imagem, correto? Sim, mas eu estou dizendo na parte esquerda, onde a gente alimenta com a imagem, ela não carrega. Não, não carrega a imagem. Aqui não carrega. Então o que que eu faço? Eu pego daqui, pego a imagem aqui, levo lá para o chat Canva. GPT. Ah, Não, pode ser o campo chat GPT, não tem problema. Subo a imagem e peço para ele colocar trocar aquela fotografia que ele colocou ali pela minha foto. Ele botou, por exemplo, aqui uma entendi. casinha, tá certo? Eu peço para ele trocar essa casinha pela minha fotografia. E ele troca. Ou eu peço para ele gerar o prompt que ele usou para construir essa imagem no próprio, chat GPT, peço para ele me dar o prompt. Aí eu lá no prompt, eu peço para troco aquela palavra que está escrito lá, coloque a imagem de uma casinha com tijolinhos e uma pá, vai estar escrito isso aqui lá, tá? Aí eu troco pela minha fotografia. E aí ele vai gerar novamente esse slide com a minha fotografia, Entendi, tá? entendi. Não, Então não dá não para sou fazer eu que estou integral fazendo errado, aqui. é que realmente ele não reconhece as imagens, né? Não reconhece, pelo menos por enquanto não, ele vai reconhecer, tá? Isso com certeza vai reconhecer, mas por enquanto não. Ou eu levo essa figura lá no Grok, o Grok também troca, tá? E peço para o Grok colocar. Aí o Grok eu posso pedir direto. É que aí não fica, às vezes não fica tão bacana, né? Mas eu posso pedir para o Grok fazer direto. Não, ótimo. Muito bom Então saber disso, porque eu estava logo apanhando. logo ele vai estar, logo logo ele vai fazer aqui também. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer aqui. Nossa, mas já ficou demais, porque aquela aula que o Jonas deu ontem foi muito bacana, é muito mais prático, e eu não Sim. sabia desse esquema aí que a gente consegue mudar o formato. Seria sensacional, e eu apanhando para fazer. E É era só sem você justamente escreve. uma informação, né? É só escrever no fim daquela ordem que você dá, executar em formato X, ele vai fazer o formato X. Então a gente tem o 9:16, 16:9. O caso daqui eu estou usando, fica muito bom no Instagram, o formato 4:5, fica muito legal. Dificilmente ele corta alguma coisa. Fica bem bom esse formato. E é só tu escrever ali embaixo, com dois pontinhos, escreve formato, tal, e ele vai obedecer aquele formato que você fez. Ótimo. Muito obrigada, valeu, viu? Muito valioso Tá mesmo bom. as informações. Parabéns.
Beleza. Mais alguma coisa, pessoal? Se não tiver mais nada, eu passo para a Kátia. Encerrando o momento tecnológico de hoje, dicas de slide e correção de slide no notebook LM. Maravilhoso.